Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora, hein? Tem derby, nada mais importa. Nada é mais importante que um Parmeira e Corinthians, já diria Lima Duarte. Nesta segunda-feira a gente vai projetar aqui esse jogo, falar das escalações e tudo mais. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. 8 da noite na Neoquímica Arena. Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, já falamos aqui que a rodada ela foi muito boa para o Corinthians. Independentemente do que aconteça, o Corinthians mesmo perdendo o jogo, a não ser que perca por mais de 2 gols de diferença. Aí, por questão de saldo, acaba trocando de posição com o Bragantino, que é o primeiro hoje fora da zona. O Bragantino é o 16º, o Corinthians 15º. Se isso acontecer, por uma questão de saldo de gols, o Corinthians vai para 16º e o Bragantino 15º. Mesmo assim, o Corinthians não entra na zona do rebaixamento. Mesmo que perca e por uma diferença superior a 2 gols de diferença, ainda assim não entra na zona do rebaixamento, que hoje é ocupada por Furacão, Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Tá, mas Chico, isso não é motivo para comemorar. Não, mas assim, estamos diante de um Corinthians que depende apenas de si. Mesmo que ele seja derrotado para o Palmeiras, ele ainda tem jogos a disputar e pode muito bem permanecer fora da zona do rebaixamento. E até, de repente, daqui a pouco, beliscar uma vaga em Sul-Americana. Na Libertadores já é bem mais difícil, apesar das vagas disponíveis que tendem a aumentar com os brasileiros envolvidos aí em decisões de Copa do Brasil e Libertadores, né, abrindo mais vagas. O Corinthians não tem que pensar nisso agora. Tem que pensar na permanência, tem que pensar talvez numa vaga na Sul-Americana e especialmente em vencer o Palmeiras. É óbvio que isso não é fácil, gente. A gente está falando de um time que está disputando uma permanência na Série a fuga do rebaixamento, e outro que disputa o título brasileiro. E esse é o grande detalhe desse jogo. A gente está daqui a pouco voltado para um Corinthians que joga em casa, recebe o Palmeiras, que não vence o Palmeiras, o seu arquirrival, há 3 anos. O último técnico que venceu o Palmeiras foi Silvinho. A última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras foi em 2021. Já são 8 treinadores que o Abel Ferreira enfrentou como técnico do Palmeiras, só para você ter uma ideia. Desde quando ele chegou, ele enfrentou 8 técnicos do Palmeiras, do Corinthians. Enquanto que apenas ele se manteve no cargo, mas é claro, a gente sabe também que não é todo treinador que fica 4 anos no cargo, como é o caso de Abel Ferreira. Então, realmente é algo atípico por tudo que ele conquistou nos últimos anos. Então, assim, um time está disputando a fuga do rebaixamento, o outro está disputando o título. E essa é a importância desse jogo. Não é que o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na sua casa, querendo manter esse tabu de 3 anos sem perder para o rival, ou de daqui a pouco afundar ainda mais o rival na zona do rebaixamento. Não, nós estamos falando de um time que disputa o título. De um Palmeiras que foi eliminado das Copas, que ganhou o Paulista, é verdade, mas que tem no Campeonato Brasileiro a chance de um grande título na temporada. O Palmeiras perdeu a Supercopa também para o São Paulo. Então, ele ganha o Paulista, ele acaba eliminado prematuramente nas Copas, ele foca no Brasileiro e enfrenta como seu oponente, mais uma vez, o Botafogo. Mais consistente, um Botafogo que chegou na final da Libertadores e que não está dando brecha dessa vez no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, são 3 pontos a diferença. Então o Botafogo, que vai receber o Vasco nos seus domínios e que está aí preocupado com uma final de Libertadores, embora seja só apenas no dia 30 de novembro, o Palmeiras sabe que não pode deixar esse Botafogo desgarrar, porque isso já aconteceu na rodada passada, quando o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza e viu o Botafogo vencer o Bragantino fora de casa. Ou seja, o Botafogo abriu 3. Agora, o Palmeiras não quer deixar isso acontecer ainda mais, porque o Botafogo vai jogar em casa contra o Vasco. Se ele vence, vai a 67 e o Palmeiras perde para o Corinthians e permanece com 61, já abre 6. Tem um confronto direto na 36ª rodada, eu acho. Eu acho que é a 36ª, entre Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Ou seja, antepenúltima rodada. Um confronto direto na casa palmeirense, em que essa diferença pode diminuir para 3. Mas, se isso acontecer, como eu falei, se o Botafogo ganha e o Palmeiras perde, 6 pontos numa reta final. Portanto, o Palmeiras vai jogar a vida nesse jogo.
O Palmeiras vai jogar o título nesse jogo. Fala pessoal, tudo jóia? A gente novamente volta no canal, trazendo as últimas informações do Corinthians para esse grande jogo hoje na Neoquímica Arena entre Corinthians e Palmeiras pela 32ª rodada do Brasileirão. Chegou o grande dia, é hoje, é um jogo muito especial porque é um derby importantíssimo. E esse jogo ocorrerá hoje às 8 horas da noite aí em São Paulo. O técnico Ramon Dias é o 8º técnico do Corinthians que Abel Ferreira enfrenta nesse período aí de 4 anos. A lista é grande dos técnicos que passaram pelo Corinthians nesse período. Primeiro, Mancini. Segundo, Silvinho. Terceiro, Vitor Pereira. Quarto, Fernando Lázaro. Quinto, Danilo. Sexto, Vanderlei Luxemburgo. Sétimo e penúltimo, Antônio Oliveira. E, por último, Ramon Dias, que hoje comandará o Corinthians. E nesse período todo, o que praticamente ninguém deixou saudade, mas que fez um trabalho um pouco melhorzinho foi Vitor Pereira. O primeiro derby hoje será o primeiro derby do técnico Ramon Dias e do atacante holandês Memphis Depay. É um jogo importantíssimo. Na verdade, para o Corinthians hoje é uma final. A rodada desse último final de semana, ela foi importante para o Corinthians, que acabou beneficiando, porque os times que são concorrentes direto para ser rebaixado, eles perderam ou empataram. Olha, Juventude acabou perdendo aí de 3-0. Atlético Paranaense perdeu por Vitória de 2-1. Não foi bom o Vitória ter ganhado, porque é um outro concorrente direto com o Corinthians. Porém, foi bom o Atlético Paranaense ter perdido. Ajudou o Corinthians. Bragantino empatou com o Cuiabá em 0-0. Fluminense estava ganhando o jogo do Grêmio. E com aquela confusão do técnico Mano Menezes, mais o lateral aí esquerdo, Marcelo, acabou aí bagunçando o Fluminense e o Fluminense acabou tomando o gol de empate no final do jogo. Então o Fluminense empatou em 2-2 com o Grêmio. Mesmo o Corinthians hoje perdendo para o Palmeiras, o time não retorna o Z4 do Campeonato Brasileiro devido aos concorrentes diretos não terem vencido seus adversários. Isso foi muito bom para o Timão, que tem que fazer sua parte hoje jogando em Itaquera. Olha, você vê, um dado importante que eu levantei aqui no canal e trouxe para vocês. Presta atenção nesse detalhe. Como é que pode um time do tamanho do Corinthians estar passando por isso? Dos últimos, anota aí, fiel. Dos últimos 16 derby, Timão venceu apenas um. Não falei errado não, tá certo. Puxei no site do Corinthians. Dos últimos 16 derby, Timão venceu apenas um. 8 vitórias do Palmeiras e 7 empates. Mas eu tô naquela como corintiano, né? Eu acredito na vitória do Corinthians hoje. Claro, Corinthians e Palmeiras está disputando aí dois campeonatos 100% diferentes. O Palmeiras lutando para ser campeão, com técnico há mais de 4 anos, com elenco, jogador que tem 10 anos no Palmeiras, por exemplo, Dudu, conhece o clube da melhor maneira possível. E Corinthians numa reestruturação, né? De transparência aí e renovação. A diretoria do Corinthians iniciou esse ano. Os jogadores foram contratados quase tudo esse ano. Saíram 12 jogadores do Corinthians, chegaram 11. Então o Corinthians passa por um processo de reestruturação. E acabou as diretorias anteriores errando muito. E a atual também errou bastante em fazer contratações aí. Jogadores que não têm a mínima capacidade de vestir a camisa do Corinthians. Por exemplo, Pedro Raul, Mateuzinho, são dois jogadores que, na minha modesta opinião,
com todo respeito aos atletas, né? Eles não têm culpa de nada, não tem capacidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Outro erro gravíssimo da diretoria do Corinthians, a diretoria atual, é ter renovado o contrato com o Fagner, lateral direito. O Fagner já entregou muito para o Corinthians, mas hoje, na minha modesta opinião, é um ex-jogador. Então a diretoria errou em renovar com o lateral direito Fagner, um salário aí de 800 mil reais aproximadamente. Então, para mim, mais um erro da nova diretoria. E hoje, ontem, o Memphis Depay acabou aí concedendo uma entrevista para a Corinthians TV e disse que hoje o fator casa, né, e o fator torcida, ele é importantíssimo para o Corinthians e tem que beneficiar, né, e precisa de jogar esse jogo como se fosse o último da vida de cada jogador. E Messi disse o seguinte, que está muito animado para esse grande clássico, para esse grande débito que o Corinthians, a probabilidade do Palmeiras vencer é maior, mas é clássico. O Corinthians pode ganhar e eu acredito. Principalmente com o efeito suspensivo que foi beneficiado aí Yuri Alberto e André Ramalho. Os dois estavam fora do jogo de hoje e foi beneficiado por esse efeito suspensivo. Jogarão contra o Palmeiras. Dois jogadores que vai ajudar muito. André Ramalho é um bom zagueiro e o Roberto está vivendo uma fase extraordinária. Quem não joga no Corinthians hoje? Quem não joga no Corinthians hoje é somente Igor Coronado, que está fora devido ter tomado o terceiro cartão amarelo no jogo anterior. Então o Corinthians praticamente completo, com José Martínez também, Carrídio, né? Garro tem o segundo cartão amarelo. Se tomar o terceiro hoje, tá fora do próximo jogo, que é contra o Vitória da Bahia em casa. Outro concorrente, outro adversário direto aí com o Corinthians, lutando para não ser rebaixado. Hoje deve ser aí o último jogo do técnico Ramon Dias e seu auxiliar, que é um filho aí, Emiliano Dias, caso o Corinthians perca o jogo para o Palmeiras hoje. Só a vitória, o técnico Ramon Dias continua no cargo. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem dito aí em várias entrevistas que o objetivo dele é que o Ramon Dias cumpra aí as 7 últimas rodadas do Brasileirão que ainda faltam. Mas se o Corinthians perder, a situação vai ficar insustentável devido várias pessoas da diretoria já não tá gostando mais do trabalho do Ramon Dias. Timão tem apenas 7 jogos para cumprir, né? E pode ser um outro treinador. E muito se fala, não é segredo para ninguém, que Luiz Castro, o técnico português, que está parado, está descansando, é o preferido. Ele foi oferecido ao Corinthians, porém, a negociação ainda não se concretizou devido ao salário dele junto com a comissão ser muito cara. E é mais ou menos, mais do que o dobro que ganha Ramon Dias hoje no Corinthians, junto com a sua comissão, né? O técnico Luiz Castro, o salário dele é aproximado aí entre 3 e 4 milhões. Gente, e aí, fiel? O que vocês acham? O Corinthians tem condições plena, real, de vencer o Palmeiras hoje e quebrar esse tabu aí de tantos jogos que não vence o Palmeiras? Ou vocês não acreditam nessa possibilidade do Corinthians vencer? Eu acredito. Então, hoje, a Neoquímica vai estar pulsando para esse grande jogo. E Memphis Depay, que já tem 7 jogos no Corinthians, acho que hoje fará totalmente a diferença, que é um jogador técnico, um jogador inteligente, um jogador que recompõe bem, faz assistência perfeita. Então é um jogo para, como disse o Mendes, para se destacar. E chegou a vez do Corinthians vencer o Palmeiras. É hoje. Corinthians, já vou dar até o placar. Corinthians 2, Palmeiras 1. E aí, galera? Confia também? Deixa aqui no canal um comentário o que vocês acham.
deixa um like, deixa sua inscrição, porque todo dia eu gravo vídeo e vocês vão receber tudo aí em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.